Imagine passar dias jogando o pior jogo que já viu, só para morrer ao terminá-lo. Mas ao acordar, percebe que foi reencarnado dentro desse jogo horrível. Não como um personagem principal, mas como um coadjuvante destinado a ter a pior vida possível. A história começa com nosso garoto Leon, que foi chantageado pela irmã malvada a jogar um jogo Otami. Leon sofreu a cada segundo. Ele odiava o jogo porque as mulheres dominavam a sociedade. Cada nobre agia como se fosse o centro do universo, e o mundo fazia tanto sentido quanto um peixe andando de bicicleta. Depois de finalmente vencer aquele jogo horrível, ele saiu para comer, mas o destino decidiu trollá-lo. Ele escorregou na escada, morreu como um NPC e acordou reencarnado como Leon Fou Bartford. No começo, não tinha memórias da vida antiga, mas conforme crescia, tudo voltou de repente. Foi então que ele percebeu a verdade horrível. Ele havia renascido dentro do mesmo jogo que não suportava. 10 anos depois, Leon descobriu que a família Bartford nunca apareceu na história original, significando que ele era apenas um figurante, já que havia completado o jogo uma vez. Ele anotou tudo o que conseguia lembrar em um caderno para que o futuro Leon não fosse enganado pelo destino. A vida era pacífica trabalhando na fazenda, mas a paz não durou muito porque Zola anunciou que se casaria com uma nobre. O problema era que a mulher já havia se casado 7 vezes e Leon não estava animado em ser o marido número 8. Ele implorou para ir à academia, mas Zola destruiu esse sonho dizendo que custava uma fortuna. Seu pai, Balcus, concordou que não podiam pagar, enquanto Zola acrescentou que Leon deveria ser grato, pois ninguém mais se casaria com ele. Que dano emocional! Ela então ameaçou que se ele se recusasse ao casamento, seria enviado diretamente para o exército. Leon começou a entrar em pânico, até lembrar que conhecia o futuro desse mundo. Ele afirmou confiante que já tinha um plano e só precisava de dinheiro. Mais tarde, foi revelado que Zola era apenas a segunda esposa de Balcus que se casou com o sobrenome da família, enquanto a verdadeira mãe de Leon era Luz. Antes de partir, Leon pediu secretamente um favor ao pai. Logo depois, Leon partiu a bordo de um navio voador, acreditando que tudo deveria seguir o jogo. Ele também se lembrou que a verdadeira heroína do jogo, Olivia, estaria na academia. Durante a viagem, um peixe voador apareceu, e Leon imediatamente se lembrou que era uma fonte fácil de pontos de experiência. Então, ele disparou contra a pobre criatura com uma espingarda enorme sem pensar 2 vezes. Depois de procurar por um tempo, finalmente encontrou um transportador escondido debaixo do mar. No momento em que se aproximou, um enorme redemoinho engoliu seu navio, despedaçou-o e o teleportou para outro lugar. Sua primeira preocupação não era sobreviver, era pensar em quão furioso seu pai ficaria com o navio destruído. Depois de explorar a área, ele descobriu ruínas antigas que pareciam exatamente com a masmorra do jogo. Dentro, encontrou um laboratório misterioso, pegou um cartão de acesso de um esqueleto e entrou em uma área restrita cheia de naves raras que ele lembrava de ter comprado em sua última jogada. Assim que subiu em uma delas, um robô guardião apareceu. Leon tentou enganá-lo com o cartão, mas a máquina percebeu instantaneamente que ele não era o cientista original e o atacou. Ela agarrou Leon, interrogou-o e concluiu que a humanidade havia mudado demais ao longo dos séculos, anunciando que exterminaria todos os novos humanos, começando por ele. Enquanto a máquina o esmagava lentamente, Leon decidiu que não morreria 2 vezes. Ele sacou sua espada e a cravou diretamente na cabeça do robô, explodindo o idiota de metal em pedaços. Após chegar à sala de controle, a nave reconheceu Leon como seu novo proprietário. Uma voz robótica explicou que, embora ele fosse um humano moderno, possuía traços semelhantes aos dos antigos criadores. Leon respondeu reclamando de como esse jogo maldito Otami era incrivelmente lixo, deixando a IA completamente confusa. Ferido e exausto, Leon admitiu que não queria morrer de novo, e até se perguntou como sua irmã irritante estava em seu antigo mundo. Ele acabou desmaiando e a nave automaticamente o levou para suas instalações médicas. 3 meses depois, Zola presumiu confiantemente que Leon havia falhado, arruinado o casamento e provavelmente morrido em algum lugar. Então todos ouviram um enorme navio chegando do lado de fora. Para seu horror absoluto, Leon saiu mais rico do que nunca, carregando tesouros suficientes para fazer sua pressão arterial explodir. Sorrindo como se tivesse ganhado na loteria, Leon decidiu que nunca daria a Zola a satisfação de forçá-lo a aquele casamento ridículo. Graças à fortuna que encontrou, ele se matriculou na academia e se preparou para conhecer todos os personagens principais do jogo, sabendo que seria quase impossível ser apenas um personagem secundário. Alguns dias depois, Leon foi apresentado ao seu parceiro de IA, Luxion. Enquanto regava suas plantas, Leon revelou que também havia reivindicado uma ilha flutuante inteira. Lutin sugeriu construir fontes termais lá como um negócio. E antes que Leon pudesse terminar de concordar, a IA anunciou casualmente que a construção já havia começado.
Lúthien então o lembrou que se tornar um verdadeiro cavaleiro significava encontrar uma esposa na academia. Não muito depois, Balkis informou a Leon que descobrir a ilha e limpar a masmorra havia rendido um título de nobreza à família. Leon quase teve um ataque cardíaco, pois a atenção era a última coisa que ele queria. Seu pai então o lembrou que rejeitar o título significava encontrar alguém com o status de Zola, traumatizando-o instantaneamente novamente. Quando a vida na academia finalmente começou, Leon percebeu que tudo parecia exatamente com o jogo. Ele sabia que passaria 3 anos lá enquanto tentava encontrar uma esposa. E não demorou a notar que as mulheres realmente dominavam toda a sociedade. Logo, o famoso príncipe Julius chegou e Leon imediatamente se lembrou do motivo pelo qual não suportava aquele garoto bonito e convencido, mesmo após 10 anos. Então Angélica, a filha de um poderoso duque, fez sua entrada. Leon decidiu se manter longe de ambos, pois atrair atenção parecia uma péssima escolha de vida. Depois que a cerimônia de abertura se arrastou para sempre, Leon estava pronto para sair quando de repente ouviu que uma garota chamada Mary havia dado um tapa em Julius. Isso não deveria acontecer, fazendo Leon perceber que a história já estava saindo dos trilhos. Em casa, Luxion relatou que estava pesquisando a magia deste mundo, enquanto Leon admitia que estava ocupado estudando o muito mais importante tópico de como organizar a festa de chá perfeita. No dia seguinte, Leon se juntou a seus colegas Daniel e Raymond para planejar uma festa de chá que finalmente os ajudasse a conversar com garotas sem se envergonhar. Então, Julius apareceu cercado por um fã-clube pessoal, porque aparentemente oxigênio não era suficiente para seu ego. Leon soube que Julius estava noivo de Angélica, mas agora estava convidando Marie, mesmo que Olivia fosse a pessoa certa para isso. A linha do tempo estava oficialmente quebrada. Mais tarde, Leon participou de aulas de etiqueta, onde todos os alunos eram meninos desesperados tentando aprender maneiras nobres. Como Leon não estava prestando atenção, o professor o arrastou para a frente para demonstrar a etiqueta correta. Surpreendentemente, ele se saiu muito bem e ficou ainda mais determinado a dominar as festas de chá. Mais tarde, ele convidou várias garotas para praticar com ele, mas elas admitiram sem vergonha que estavam apenas passando o tempo até que chegassem convites melhores. Depois que a decepcionante festa de chá terminou, as garotas saíram sem um pingo de culpa, e Leon ouviu uma confusão do lado de fora. Curioso, ele se aproximou e encontrou vários alunos intimidando uma garota solitária. No momento em que viu seu rosto, ele congelou, pois era Olivia, a verdadeira heroína do jogo. Leon imediatamente se lembrou de que se aproximar dela era basicamente se inscrever para um desastre futuro, mas sua consciência se recusou a deixá-lo ignorá-la. Então, em vez de cuidar de seus próprios assuntos como uma pessoa sensata, ele a convidou para dentro para tomar chá e petiscos. Olivia aceitou feliz, e após provar a comida, parecia ter descoberto o paraíso. Foi revelado que ela era uma plebeia que havia conseguido uma bolsa de estudos para a academia, o que naturalmente fez com que os nobres mimados a tratassem como lixo, pois aparentemente os filhos de ricos tinham doutorado em serem insuportáveis. Durante a conversa, Olivia admitiu que queria melhorar na magia. Então Leon disse que conhecia alguém que poderia ajudar. Os dois então visitaram o especialista em adivinhação da academia, que os aconselhou a fazer amizade com as garotas mais influentes da escola, oferecendo petiscos de alta qualidade. Olivia imediatamente se preocupou com o custo, mas Leon se ofereceu casualmente para pagar, provando que sua carteira sofria mais danos do que seus inimigos jamais sofreriam. Logo depois, Olivia se encontrou com Angélica em particular. Angélica dispensou todos os outros e explicou calmamente que não tinha problema com Olivia estudando na academia, pois decidir quem pertencia lá não era seu trabalho. Ela até admitiu que gostava muito mais de Olivia do que de Marie. Quando Olivia revelou que Leon havia planejado a festa de chá, Angélica ficou genuinamente interessada, percebendo que o caipira era muito mais esperto do que parecia. Em pouco tempo, os alunos foram para a aula de exploração de masmorras, onde foram designados para coletar cristais do 3º andar. Leon rapidamente percebeu que, por vir do campo, os nobres estavam usando-o descaradamente como isca para monstros, e Olivia recebeu exatamente o mesmo tratamento. Enquanto isso, Júlio se recusava a deixar o lado de Marie por sequer 5 segundos. Angélica confrontou seu próprio noivo, mas o príncipe covarde imediatamente defendeu Marie. Para piorar as coisas, seu leal fã-clube abandonou Angélica sem hesitar. Leon não conseguia parar de pensar que, apesar de viver em um mundo dominado por mulheres, Julius e sua turma agiam como ricos mimados com proteção de enredo. Eventualmente, Leon e Olivia chegaram ao 3º andar, onde Olivia coletava cristais feliz, enquanto Leon se lembrava que precisava se afastar dela, pois, segundo a história original, ela deveria ficar com Julius e sua turma, não com um personagem aleatório. Infelizmente, a vida não cooperava. O casal entrou em outra sala cheia de monstros. Então Leon desembainhou a espada feita por Luxion e cortou as criaturas com facilidade.
Não muito depois, Julius e seu clube de teatro dramático finalmente apareceram. Enquanto Marie se agarrava a Julius como um chiclete caro, a inveja de Angélica só aumentava. Julius e seu grupo derrotaram vários monstros, mas durante a luta ele sofreu uma pequena lesão. Marie correu para curá-lo, enquanto Angélica chegou momentos depois, apenas para ver seu noivo ignorá-la completamente antes de pegar a mão de Marie e ir embora. Honestamente, o cara tratava a noiva como um móvel velho. Enquanto isso, Leon também sofreu uma mordida de monstro, e Olivia usou magia de cura para tratar sua ferida. Ela admitiu timidamente que cura era a única magia em que realmente se destacava. Leon não conseguia entender por que Olivia prestava atenção em alguém que deveria ser um figurante, e o comportamento completamente diferente de Julius tornava tudo ainda mais suspeito. Estava se tornando dolorosamente óbvio que a história do jogo havia saído completamente do controle. Enquanto Marie se afastava com Julius, ela olhou para trás e deu um sorriso inquietante que gritava problemas. No dia seguinte, várias garotas foram vistas queimando livros, e rumores rapidamente se espalharam de que Angélica havia ordenado a destruição dos pertences de Marie. Julius imediatamente confrontou Angélica, mas apesar de ela negar tudo, ele friamente disse para ela ficar longe dele e de Marie, alegando que o noivado deles não significava nada dentro da academia. A pobre garota foi emocionalmente destruída em público, enquanto Julius continuava acumulando derrotas como namorado do ano. Em outro lugar, Leon e seus amigos reclamavam porque ainda não haviam encontrado garotas dispostas a se casar com eles. Enquanto discutia as constantes brigas entre Julius e Angélica, Leon percebeu que esses eventos estavam acontecendo muito mais do que deveriam. Mais tarde, ele encontrou Olivia na biblioteca e perguntou casualmente que tipo de pessoa Marie realmente era. Olivia ficou nervosa e se perguntou se Leon gostava dela, mas ele imediatamente descartou a ideia com uma expressão de desgosto, dizendo que não suportava Marie. Olivia explicou que uma vez se aproximou de Marie por bondade, apenas para ser fria e ouvir que ela odiava garotas como ela. Leon não conseguia entender por que Marie agia de forma tão hostil até que sussurros próximos chamaram sua atenção. Seguindo as vozes, ele ficou chocado ao descobrir que Marie estava se beijando secretamente com Brad, um dos mais próximos companheiros de Julius. Ao mesmo tempo, Marie caminhava feliz pela academia, pensando que essa nova vida era absolutamente perfeita. Julius e Dilke logo se aproximaram dela, e ao notar que ela não tinha nenhum servo, Dilke imediatamente ofereceu-se para pagar por um. Marie aceitou com prazer, pensando secretamente que aproveitaria ao máximo esse mundo, pois, ao contrário de sua vida anterior, todos ali praticamente a adoravam. Enquanto isso, Angélica soube que Marie estava recebendo ainda mais tratamento especial. Sozinha, ela se questionou em silêncio como o príncipe que ela foi criada para se casar desde a infância havia se apaixonado por outra garota. De volta a Leon, sua irmã Jenna apareceu de repente e o questionou sobre Marie. Leon simplesmente explicou que ela estava passando todo o tempo com o príncipe. Jenna imediatamente o avisou para não se envolver, pois, uma vez que Julius se tornasse rei, fazer inimigos dele destruiria o futuro de Leon. Leon prometeu ficar fora de problemas, e Jenna saiu lembrando-o de não envergonhar a família. Luxion então apareceu e lembrou Leon que o primeiro semestre estava quase acabando. No entanto, o homem ainda não havia encontrado uma esposa. Leon, em vez disso, pediu descaradamente a Luxion para investigar os tamanhos dos seios das garotas, deixando a IA desapontada o suficiente para rejeitar o pedido em nome da civilização. Várias semanas depois, a academia sediou uma grande festa. Leon e seus amigos azarados tentaram desesperadamente flertar com diferentes garotas, mas foram rejeitados um após o outro, até que um homem besta finalmente os espancou para garantir. A carreira romântica deles conseguiu alcançar números negativos. De repente, Olivia correu e revelou que um grande drama havia estourado. Angélica estava discutindo publicamente com Julius após ver Marie segurando a mão de outro homem. Em vez de defender sua noiva, todo o grupo de Julius apoiou Marie, e então o príncipe soltou a maior bomba ao declarar seu amor por ela na frente de todos. Furiosa e de coração partido, Angélica arrancou a luva e desafiou Marie para um duelo formal por Julius. Leon imediatamente lembrou desse famoso evento do jogo. Os 5 companheiros de Julius se ofereceram imediatamente para lutar em nome de Marie, enquanto absolutamente ninguém se apresentou para Angélica. Como perder o duelo arruinaria seu futuro, Angélica declarou em lágrimas que lutaria sozinha se fosse necessário. Ver isso quebrou a determinação de Leon. Apesar de ter prometido não interferir na história, ele se ofereceu para lutar por ela. A multidão explodiu em gritos, pois todos sabiam que Leon era o aventureiro que conquistou uma masmorra antiga e reivindicou uma ilha flutuante antes de entrar na academia. As condições do duelo foram estabelecidas. Se Angélica vencesse, Marie teria que se afastar de Julius para sempre.
Marie aceitou, mas insistiu que famílias nobres não poderiam interferir depois. Leon respondeu zombando de Julius e seu grupo, ridicularizando-os por se acharem fortes enquanto se escondiam em números. Quando Jock ofereceu para deixar Leon escolher 5 companheiros, Leon rejeitou a ideia e declarou que derrotaria os 5 em batalhas individuais. Finalmente, ele lançou o desafio e disse a Julius para se preparar para perder tudo. Marie ficou furiosa porque Leon estava ameaçando o futuro que ela havia planejado. Enquanto comia a comida que seus servos trouxeram, ela insinuou casualmente que tinha conhecimento sobre o jogo, sugerindo que poderia ter vindo de outro mundo. De volta ao quarto de Leon, Luxion informou que alguém havia vandalizado seu quarto. Leon declarou confiante que apostaria em si mesmo para vencer o duelo, apenas para descobrir que ninguém mais havia apostado um único centavo nele. Até os apostadores tinham mais fé na gravidade do que em Leon. Antes da batalha, Angélica implorou em voz baixa para que ele cancelasse o duelo, pois não queria que ele arriscasse a vida por ela. Leon recusou, explicando que desistir destruiria o pouco de reputação que ela ainda tinha. Angélica admitiu que já havia perdido a maior parte de sua influência, mas Leon confessou honestamente que não se importava com política nobre. Ele simplesmente queria acabar com as expressões arrogantes de Julius e sua gangue, pois isso o irritava. No dia seguinte, o tão aguardado duelo finalmente começou. Após receber o apoio de Olivia, Leon entrou na arena, onde a equipe de Julius exibia orgulhosamente suas poderosas armaduras modernas. Então, Luxion deixou dramaticamente a antiga máquina de Leon cair do céu. Os espectadores explodiram em risadas, pois, comparada aos modelos novos, a armadura de Leon parecia uma relíquia enferrujada. Até Olivia não conseguia entender por que todos estavam rindo, até que Angélica explicou que, embora a máquina tivesse tecnologia antiga perdida, ainda era considerada desesperadamente ultrapassada. Ignorando completamente o ridículo de todos, Leon subiu na arrogância e se preparou para a batalha. Seu primeiro oponente foi Brad, que não parava de se gabar de sua força. Leon pegou confiante sua arma, apenas para sacar uma pá. A audiência explodiu em risadas, pois Leon havia acidentalmente trocado sua verdadeira arma por uma pá enquanto consertava a máquina. Brad ficou furioso, convencido de que Leon estava zombando dele de propósito. A luta começou imediatamente, e Brad avançou a toda velocidade, desferindo inúmeros ataques com sua lança. Leon desviou calmamente de cada golpe por uma margem mínima antes de desferir um único contra-ataque devastador que nocauteou Brad instantaneamente. Luxion comentou casualmente que Leon só o havia tocado, pois usar todo o seu poder teria matado o pobre idiota. A arena inteira ficou em silêncio, em total incredulidade. Apenas o professor de Leon aplaudiu orgulhosamente, enquanto Angélica não conseguia parar de rir. Finalmente percebeu que o chamado personagem de fundo estava prestes a humilhar cada nobre arrogante que o subestimou. Antes que alguém pudesse se recuperar, Greg avançou como o segundo desafiador. Luxion imediatamente notou que a armadura de Greg havia sido reparada inúmeras vezes, e avisou Leon que esse oponente realmente sabia lutar. Quando o duelo começou, Greg avançou com sua lança, mas Leon bloqueou calmamente cada ataque sem suar. Ele então zombou de Greg por escolher a pior arma possível antes de arrancar a lança e espancar o coitado com uma pá. Nesse ponto, a pá havia oficialmente conquistado mais respeito do que metade dos nobres. Furioso, Greg pulou segurando apenas um cano de metal e declarou que lutaria até seu último suspiro. Leon simplesmente respondeu que odiava se aproveitar de fracos, ao contrário do patético fã-clube de Julius. A multidão não conseguia acreditar que Leon havia vencido uma segunda luta tão facilmente. Enquanto Marie assistia em silêncio seus planos cuidadosamente elaborados desmoronarem, o terceiro desafiador, Chris, avançou e prometeu que não subestimaria Leon como os outros. Leon acolheu a confiança, admitindo que já estava ficando entediado de derrotar palhaços. A luta começou instantaneamente quando Leon liberou um dos drones de Luxion, que começou a disparar contra Chris. Furioso, Chris acusou Leon de lutar como um covarde antes de atacar com sua espada. Leon segurou a lâmina com uma mão e a despedaçou como se fosse de plástico barato. Um dos maiores espadachins da academia caiu de joelhos, sem acreditar que perdeu em segundos. Leon sugeriu casualmente que ele fosse chorar para Marie, e talvez ela lhe desse um troféu de participação. O público podia praticamente ouvir a dignidade de Chris se suicidando. Enquanto isso, Joke começou a entrar em pânico, pois muitos alunos apostaram dinheiro em Julius, e perder agora destruiria completamente a reputação do príncipe. Nesse meio tempo, Jenna pediu secretamente a algumas garotas que convencessem Leon a se retirar da próxima luta. Elas o encontraram logo depois e imploraram para que ele parasse de arriscar sua vida. Mas Leon recusou calmamente, insistindo que estava em perfeita condição. Ao voltar para a arena, Luxion informou que sua própria irmã havia sabotado a arrogância, plantando explosivos mágicos dentro dela, sob ordens do Conde Joffrey.
Leon nem ficou surpreso, dizendo que o truque funcionaria em armaduras comuns, mas a arrogância não era comum de jeito nenhum. A quarta luta começou com Joke lançando uma bomba de fumaça antes de disparar um projétil perfurante diretamente em Leon. O ataque não fez nada, forçando Joke a ativar os explosivos escondidos. Jenna assistiu nervosamente à enorme explosão, mas assim que a fumaça se dissipou, Leon estava flutuando no ar, completamente ileso. Enfurecido, Duke atacou imprudentemente, mas Leon terminou a luta com um golpe preciso. Assim, mais um nobre arrogante foi direto para a lata de reciclagem. Logo Julius entrou na arena enquanto toda a academia torcia por seu príncipe. Leon apenas olhou ao redor e pensou que o público era cheio de idiotas, pois acabaram de vê-lo derrotar toda a equipe de Julius, e ainda esperavam que o príncipe vencesse. Mesmo assim, Leon reconheceu que Julius se tornaria muito mais forte no futuro, mesmo que ainda fosse inexperiente agora. Julius pediu desculpas respeitosamente por subestimar Leon. Aproveitando a oportunidade, Leon perguntou de repente o que ele achava de Olivia, sabendo que, segundo a história original, ela deveria se tornar a parceira de Julius. Julius admitiu honestamente que mal a conhecia, e só a considerava uma aluna dedicada. Essa resposta confirmou a suspeita de Leon de que a história já havia saído completamente do script. Luxion então informou Leon que a armadura de Julius era de longe o oponente mais forte até agora, deixando Leon com apenas uma opção lógica: atacar primeiro. Os dois trocaram golpes poderosos enquanto Leon admitia que Julius tinha muito mais coragem do que seus companheiros anteriores. Julius retrucou dizendo que Leon não tinha o direito de insultar amigos que não conhecia de verdade. Leon ignorou isso e perguntou se Julius realmente amava Marie. Julius respondeu orgulhosamente que sim, insistindo que ela havia mudado a forma como via o mundo e valia a pena abandonar Angélica. Leon lembrou que Angélica o amou sinceramente todo esse tempo, mas Julius insistiu que Leon era simplesmente arrogante demais e olhava para baixo para todos. Leon não negou. Em vez disso, ele admitiu orgulhosamente sua arrogância antes de perguntar como era perder repetidamente para um simples garoto do campo. Ele lembrou a Julius que, ao contrário dos nobres mimados, ele quase foi vendido em um casamento arranjado, enquanto as garotas que compareceram à sua festa de chá só apareceram porque tinham pena dele. Ao ouvir essa história, até os espectadores não puderam deixar de sentir simpatia por Leon. Julius permaneceu teimoso, declarando que preferia morrer a desistir de Marie. Essas palavras finalmente quebraram o coração de Angélica, ao perceber que o homem que amava realmente não tinha mais sentimentos por ela. Olivia não conseguiu mais ficar em silêncio e defendeu publicamente Angélica, explicando que ela havia sofrido durante toda a luta. Julius ignorou cada palavra, pois em seus olhos, apenas Marie o entendia de verdade. Leon percebeu imediatamente que o príncipe havia perdido completamente a razão ao longo do caminho. Julius atacou mais uma vez, mas Leon desarmou-o e ofereceu uma última chance, perguntando se ele realmente entendia que abandonar Angélica poderia ameaçar sua própria reivindicação ao trono. Julius respondeu que não se importava mais com o trono, ele só queria Marie. Ao ouvir isso, Leon finalmente aceitou que o príncipe estava completamente cego pelo amor ou pela estupidez. Sem mais palavras, ele desferiu um ataque poderoso que destruiu completamente a armadura de Julius, vencendo oficialmente a luta. A arena explodiu em aplausos, enquanto Angélica agradecia sinceramente a Leon e prometia que um dia o recompensaria. Olivia, no entanto, questionou por que Leon havia falado tão duramente durante a luta. Leon apenas sorriu e admitiu que sabia que todos o veriam como vilão e esperava ser expulso depois. Mais tarde, Angélica se aproximou de Julius uma última vez e confessou que ainda queria ficar ao seu lado, apesar de tudo. Julius a rejeitou brutalmente, dizendo que nunca amaria ninguém além de Marie. De coração partido, Angélica aceitou a realidade, desejou-lhe felicidade e se afastou em silêncio. Enquanto isso, Leon se encontrou com o Duque Redgrave, pai de Angélica, na esperança de impedir que o rei punisse sua família. Ele até se ofereceu para renunciar a todos os títulos nobres, se necessário. O Duque rapidamente entendeu que Leon não estava atrás de fama ou recompensas. Ele só queria proteger sua família após criar um caos absoluto na academia. Como Leon havia salvado a honra de Angélica, o Duque concordou em ajudá-lo. Gilbert Redgrave então perguntou a Leon por que ele realmente escolheu lutar por Angélica. Leon quase admitiu que queria apenas espancar a gangue insuportável de Julius, mas respondeu que só desejava defender a honra dela. Essa resposta deixou uma forte impressão no Duque, que decidiu em silêncio que Leon era muito melhor do que a maioria dos nobres. Como Angélica ainda estava emocionalmente devastada, o Duque pediu a Leon um favor, embora os detalhes permanecessem em segredo. Mais tarde, Leon vagou pela academia, já se sentindo estranhamente nostálgico pelo lugar, sua comida e até mesmo seu professor rigoroso. Enquanto isso, Angélica e Olivia discutiam tudo a bordo de um navio.
Angélica se culpava pela situação de Leon e se arrependia de ter corrido atrás de Julius, apesar de tudo que ele havia feito. Escondido nas proximidades, Leon ouviu em segredo, enquanto Luxion sugeria confortar as garotas. Mas Leon teimosamente afirmou que não era da sua conta. De volta para casa, Balcas se preocupava incessantemente depois que seu filho desafiou o príncipe e de alguma forma arrastou a filha de um duque para a confusão também. Zola o esbofeteou por ser inútil, convencida de que toda a capital estava pegando fogo por causa da estupidez de Leon. Momentos depois, a própria Angélica chegou à casa. Zola inicialmente não se importou, mas assim que soube que Angélica era filha do duque, sua atitude mudou mais rápido do que um político em época de eleição. Ver a aterrorizante Zola se tornar educada quase trouxe lágrimas de alegria aos olhos de Leon. Querendo animar as garotas, Leon convidou Angélica e Olivia para sua ilha flutuante. Enquanto relaxavam juntas, Angélica não pôde deixar de se comparar a Olivia e até se perguntou se Julius preferia garotas com seios menores. A conversa eventualmente mudou para Leon, e Angélica perguntou brincando a Olivia se eles estavam namorando. Completamente envergonhada, Olivia insistiu que não era digna de alguém como Leon. Depois de sair das fontes termais, Leon percebeu que as garotas haviam se tornado amigas muito mais próximas. Angélica admitiu que ainda odiava Mary e queria se vingar um dia. Leon imediatamente ofereceu seu total apoio antes de revelar que a verdadeira vingança não era machucar Mary. A melhor vingança era ser mais feliz e bem-sucedido do que a pessoa que te prejudicou. Olivia achou que parecia uma ideia terrível no começo, mas após ouvir Leon explicar corretamente, Angélica sorriu e decidiu que pararia de correr atrás de Julius e começaria a buscar sua própria felicidade. Ambas as garotas concordaram felizes, enquanto em outro lugar, a realidade finalmente atingia Marie. Julius e seus companheiros a informaram que todos os seus títulos nobres haviam sido retirados por causa do duelo. Julius admitiu calmamente que não era mais um príncipe. Os sonhos de Marie de se tornar uma rica princesa instantaneamente se despedaçaram. E pela primeira vez, a mente mesquinha percebeu que amarrar seu destino a esse idiota havia se tornado o pior investimento de sua vida. No dia seguinte, um mensageiro real chegou à casa de Leon com notícias inesperadas. Ele informou a Balcas que o palácio havia resolvido tudo após o duelo, e que nem Leon, nem sua família enfrentariam punição do rei. Em vez disso, porque Leon agiu com intenções honestas e ajudou a expor a verdade, a corte real o promoveu ao 6º posto. Em vez de comemorar, Leon parecia completamente deprimido, pois a última coisa que queria era a atenção. Alguns dias depois, os próprios pais de Julius relutantemente nomearam Leon como um cavaleiro da corte. Eles pareciam tão felizes quanto pais forçados a entregar um troféu ao cara que espancou publicamente seu filho. Como se tornar um cavaleiro cancelava automaticamente sua expulsão, Leon voltou para a academia, embora rapidamente percebesse que todos o odiavam ou queriam vingança. De alguma forma, o idiota se convenceu de que ser odiado tornaria mais fácil encontrar uma namorada. Luxion então o atualizou sobre Julius e sua antiga gangue, revelando que eles haviam perdido seu status nobre e agora estavam sobrevivendo como aventureiros comuns. Mesmo após todo aquele caos, Julius ainda não tinha ficado com Marie, deixando Leon ainda mais convencido de que a história havia saído completamente dos trilhos. Logo depois, Olivia e Angélica convidaram Leon para um café. Enquanto caminhava feliz ao lado das duas lindas garotas, Leon se sentia miserável, acreditando que era apenas um personagem secundário que não deveria se apaixonar. Dias depois, finalmente chegou o festival da academia. Leon e seus amigos prepararam o café, enquanto Olivia e Angélica apareceram vestidas com adoráveis trajes de empregada. Todos os caras ao redor quase esqueceram como respirar, e Leon chorava por dentro, pois as garotas se aproximavam dele, enquanto sua mente gritava que nada daquilo deveria acontecer. Seu dia tranquilo foi interrompido quando Jen apareceu de forma rude. Leon a serviu educadamente com chá, apenas para descobrir que ela tinha discutido com uma amiga por causa de um garoto qualquer. Ela esperava que Leon ajudasse a resolver seu drama, mas ele imediatamente se recusou. Jenna ficou irritada e insultou Olivia, chamando-a de apenas uma aluna bolsista. Isso foi tudo que Leon precisava ouvir. Ele disse de forma direta que agora estava ainda menos interessado em ajudá-la, e a avisou para sair antes que Angélica decidisse rearranjar seu rosto. Sem ter o que responder, Jenna saiu furiosa. Olivia agradeceu silenciosamente a Leon por defendê-la, e Leon ficou completamente sem reação ao perceber o quão incrivelmente fofa ela estava. Antes que o pobre garoto pudesse se recuperar, seus amigos correram até ele e revelaram que outro café havia aberto bem ao lado do deles. O grupo foi investigar e descobriu que Julius e seu antigo grupo tinham aberto um café extremamente chamativo que parecia mais uma boate do que uma cafeteria. Não surpreendentemente, garotas estavam fazendo fila por toda parte. Julius convidou Leon para entrar, já que agora eram rivais de negócios.
Leon quase riu ao ouvir Marie se chamando de princesa, enquanto Julius e sua gangue agiam como seus leais guardas. O nível de vergonha alheia era quase letal. Marie desafiou Leon a ver qual café se tornaria o mais popular durante o festival, e Leon aceitou sem hesitar. Enquanto isso, Olivia tentava atrair clientes para o café deles, mas várias garotas nobres a zombavam por ser uma plebeia e declararam que nunca beberiam café ali. Ironicamente, ao lembrar que Olivia era amiga de Angélica, elas rapidamente recuaram e saíram, pois ninguém queria irritar a filha de um duque. Nesse momento, uma misteriosa garota nobre chamada Clarice se aproximou e anunciou feliz que queria visitar o café de Leon. De volta ao café, Leon e os outros se concentraram em fazer do festival um sucesso, até que Angélica foi de repente convocada pelo comitê do festival. Ela voltou acompanhada por uma mulher elegante chamada Mylene, a rainha de Holford, e mãe de Julius. Mylene provocou Angélica, perguntando se ela gostava de Leon. Angélica instantaneamente ficou vermelha, enquanto a rainha admitia que queria conhecer Leon pessoalmente para se desculpar por tudo que Julius havia feito. Em outro lugar, Leon olhou para a fila ridiculamente longa do lado de fora do café de Julius, antes de perceber que os clientes finalmente estavam começando a entrar em seu próprio lugar também. Momentos depois, a rainha Mylene entrou casualmente, esperando provocar Leon um pouco. Infelizmente, outra nobre arrogante chamada Deirdre entrou e imediatamente começou a insultar Leon, porque muitas pessoas perderam dinheiro apostando contra ele durante o duelo. Angélica rapidamente se colocou entre eles, ao reconhecer Deirdre como a filha do Conde Roseblade, cuja família era rival da dela há anos. Deirdre então direcionou sua atenção para Olivia, zombando dela por ser uma plebeia e cruelmente chamando-a de animal de estimação de Angélica. Leon finalmente perdeu a paciência e disse a Deirdre para calar a boca, mas um dos acompanhantes dela o acertou com um tapa no rosto. Antes que as coisas piorassem, a rainha Mylene interveio calmamente e pediu educadamente que Deirdre pagasse por suas bebidas e saísse. Totalmente alheia a quem ela realmente era, Deirdre chegou a insultar a própria rainha. Esse erro ativou a última célula cerebral de Leon. Ele imediatamente entrou em modo psicopata e derrotou todos os seguranças de Deirdre, enquanto seus amigos tentavam desesperadamente detê-lo. Uma vez que todos estavam inconscientes, Leon apresentou calmamente Mylene como a rainha de Holford. A confiança de Deirdre evaporou instantaneamente. Leon então a lembrou que insultar um conde era uma coisa, mas desrespeitar a rainha era um nível totalmente diferente de estupidez. Mesmo que seu pai fosse um conde, ele não poderia salvá-la daquela situação. Vendo Leon perder a cabeça, Angélica percebeu que apenas uma pessoa no mundo poderia acalmá-lo. No momento certo, o mestre de chá de Leon apareceu e lembrou educadamente que verdadeiros cavalheiros resolvem problemas com educação, e não com socos. O velho então anunciou casualmente que prepararia chá enquanto Leon se acalmava. A rainha Mylene admitiu que estava um pouco chateada com o comportamento de Leon, então ele se desculpou sinceramente. Ela então se desculpou pelas ações de Julius, mas confessou que não tinha gostado da forma como Leon humilhou o príncipe e seus amigos durante o duelo. Enquanto a ouvia, Leon não pôde deixar de notar que, para uma mulher na casa dos 30, Mylene era incrivelmente bonita. A rainha o avisou que ele havia criado inúmeros inimigos, mas Leon admitiu que já sabia disso. Como era seu primeiro festival escolar, Mylene pediu a Leon que a ajudasse a criar boas memórias na academia. O cérebro de Leon o abandonou instantaneamente quando ele confessou ousadamente que estava apaixonado por ela. A rainha corou de vergonha enquanto Leon decidiu em silêncio que mulheres mais velhas eram absolutamente superiores. Mylene lembrou timidamente que já tinha um marido e não era tão jovem quanto antes. Antes que Leon pudesse continuar cavando sua própria cova, Julia apareceu de repente e o socou no rosto ao vê-lo flertando com sua mãe. O príncipe claramente não estava animado com a possibilidade de Leon se tornar seu padrasto. Julius arrastou sua mãe envergonhada, enquanto Leon teimosamente se recusava a soltar suas mãos até o último segundo. De volta ao café de Julius, Mylene rapidamente notou garrafas de uísque e álcool por toda parte. Ela imediatamente questionou se aquele lugar era um café ou um bar. Depois de ouvir Julius chamar Leon de ganancioso, ela repreendeu seu próprio filho e exigiu ver Marie. Quando soube que Julius ignorou a promessa que fez após perder o duelo e ainda passava tempo com Marie agindo como nobre, deu a ele outra dura lição. Enquanto isso, Leon brincou com Angélica que teria adorado terminar com a rainha Mylene, fazendo Angélica rir e apontar que Leon se tornara o primeiro cavaleiro corajoso o suficiente para flertar com sua própria rainha. De repente, Clarice entrou no café, ajoelhou-se diante de Leon e implorou desesperadamente para que ele salvasse sua família. Na manhã seguinte, Luxion argumentou que não havia absolutamente nenhum benefício em ajudá-la, mas Leon se recusou a abandonar alguém pedindo ajuda, especialmente porque Olivia os havia apresentado.
Se ele ignorasse Clarice agora, a reputação de Olivia também poderia sofrer. Enquanto trabalhava no café, Leon percebeu que Olivia e Angélica haviam se distanciado um pouco após os comentários cruéis de Diedra. Então decidiu que ambas as garotas mereciam uma pausa. Um de seus amigos se preocupou que o café estava muito vazio, mas Leon explicou confiante que o último dia do festival atrairia grandes multidões por causa da famosa corrida de motocicletas voadoras. Angélica e Olivia decidiram imediatamente apostar em Leon. Enquanto isso, Marie calculou que ganhar a corrida poderia deixá-las ricas. Sua serva até sugeriu apostar em Leon, mas ela recusou porque em sua vida anterior havia namorado um viciado em jogos e não tinha intenção de repetir aquele pesadelo. Ironicamente, vários dias depois, Leon se transformou em um completo maníaco por apostas ao apostar uma quantia enorme de dinheiro em si mesmo. Durante a corrida de qualificação, vários concorrentes saboteavam repetidamente a motocicleta de Duke. Embora ele tenha vencido de alguma forma, acabou com uma costela quebrada e não pôde competir no evento final. Logo depois, Clarice admitiu abertamente que havia orquestrado a sabotagem porque Duke era seu ex-noivo e ela queria vingança. Ela praticamente irradiava a energia tóxica de uma ex-namorada. Olivia acalmou todos gentilmente, enquanto Angélica tentava fazer Clarice ver a razão, mas a garota furiosa jurou que não havia terminado de fazer Duke sofrer. Assistindo Clarice gritar com todos, Leon não pôde deixar de pensar que ela o lembrava demais de sua irmã de sua vida anterior. Marie então informou a Leon que ele precisava substituir Duke na corrida final, porque caso contrário, Angélica seria culpada pelo comitê por não recrutar participantes suficientes. Leon lembrou que ainda devia um favor ao Duque Redgrave. Então, após aceitar relutantemente, disse a Duke para ser grato por ele estar salvando sua pele. Logo depois, Leon preparou sua motocicleta para a corrida quando um corredor chamado Dan se aproximou e ameaçou esmagá-lo sob as ordens de Clarice. Leon simplesmente desejou boa sorte a ele porque já havia apostado em si mesmo e não tinha absolutamente nenhuma intenção de perder. A corrida finalmente começou, e os apoiadores de Clarice, junto com inúmeras pessoas que haviam perdido dinheiro por causa de Leon, começaram a colidir com sua motocicleta de todas as direções. Graças às modificações ridículas de Luxion, Leon simplesmente revidou colidindo com todos os outros. Enquanto isso, Angélica e Olivia assistiam das arquibancadas até que Deirdre apareceu novamente para assediar Olivia, insultando-a repetidamente por ser uma plebeia e lembrando-a que Angélica costumava desprezar pessoas como ela. Essas palavras cruéis machucaram Olivia profundamente, fazendo-a correr em lágrimas. Angélica finalmente atingiu seu limite e deu um tapa em Deirdre tão forte que as duas começaram a brigar imediatamente. De volta à pista, Leon disse calmamente a Luxion que estava pronto antes de ativar um sistema turbo oculto. Sua motocicleta disparou repentinamente como um míssil, deixando todos os concorrentes para trás. Corredores furiosos tentaram desesperadamente colidir com ele, mas Leon passou por eles como um trator antes de alcançar Dan, que estava em primeiro lugar. Dan declarou confiantemente que apenas o corredor mais forte venceria, mas Leon o ultrapassou em segundos graças às absurdas melhorias de Luxion e cruzou a linha de chegada em primeiro. Os espectadores ficaram sem palavras porque haviam perdido montanhas de dinheiro apostado graças a Leon. Neste ponto, Leon não estava apenas fazendo inimigos. Ele estava acidentalmente criando um clube de fãs inteiro, dedicado apenas a rezar por sua queda. Como Gil, que ainda lhe devia um favor, Leon finalmente o cobrou. Em vez de pedir dinheiro ou status, ele mandou Gil se desculpar com Clarice pelo fim do noivado. Juntos, foram até ela e Gil se desculpou sinceramente com uma carta antes de dizer que se apaixonou por outra pessoa. Clarice reagiu como todos esperavam, dando um tapa nele e declarando o relacionamento oficialmente encerrado. Depois, Clarice e Dan agradeceram a Leon por fazer Duke enfrentar seus erros. Clarice até admitiu que Leon era surpreendentemente gentil por trás de todo o sarcasmo, antes de lembrá-lo que Angélica estava brigando com Deirdre como se o título estivesse em jogo. Leon logo se reuniu com Olivia, que se perguntava se Angélica e Clarice poderiam se tornar amigas um dia. Leon disse sarcasticamente que não havia a menor chance, mas Olivia logo percebeu que ele estava brincando e comentou que ele tinha o péssimo hábito de fazer piadas em conversas sérias. Mesmo assim, suas palavras de algum modo a animaram, e ela decidiu que falaria honestamente com Angélica em breve. Naquela noite, Olivia pensou nervosamente em como se aproximar mais de Angélica. De repente, alguém bateu à sua porta. Era Clarice, que pediu a Olivia para ajudar com um assunto importante. Antes que Olivia pudesse responder, Deirdre entrou casualmente atrás dela como a chefe final que ninguém convidou. Ela ameaçou Olivia dizendo que, se ela se recusasse a cooperar, faria todos ao seu redor sofrerem. Quando Olivia ainda se negou, Deirdre puxou seu cabelo e começou a insultá-la, afirmando que nenhum nobre como Leon ou Angélica realmente se importaria com uma plebeia.
Olivia respondeu corajosamente que não era animal de estimação de ninguém e que a amizade deles não tinha nada a ver com status social. Deirdre então cravou a faca mais fundo ao sugerir que Leon só estava sendo gentil porque queria se aproveitar do corpo dela. Olivia se recusou a acreditar em tal bobagem, mas a nobre manipuladora continuou menosprezando-a e insistiu que uma plebeia como ela merecia punição. Em outro lugar, Clarice finalmente revelou o favor que queria de Leon. Ela pediu que ele eliminasse os piratas do céu que estavam aterrorizando o território de sua família. Luxion argumentou que proteger terras nobres deveria ser responsabilidade do reino, mas Leon se recusou a ignorar o pedido, porque sabia que essa missão estava diretamente ligada ao destino de Olivia. Ele explicou que a futura santa precisava obter 3 artefatos sagrados: uma pulseira escondida na masmorra real, um colar levado pelos piratas do céu e um bastão sagrado guardado no templo do reino. Leon também revelou que Deirdre estava quase certamente por trás de tudo. Ele odiava a garota com todas as suas forças e acreditava que ela havia enviado piratas para as terras de Clarice, tentando arrastar Olivia para o perigo por pura inveja. Mesmo querendo se afastar da história principal, ele não podia mais ignorar o sofrimento de Olivia. Luxion apontou que proteger Olivia constantemente estava lentamente transformando Leon em seu principal interesse romântico, mas Leon teimosamente negou, insistindo que ainda era apenas um personagem secundário. Logo, Leon chegou a um de seus portos flutuantes onde seu dirigível o aguardava. Clarice apareceu com Olivia. Greg e Brad também se juntaram à expedição, para a decepção de Leon. Enquanto navegavam, os dois idiotas começaram a discutir quase imediatamente, deixando Leon se perguntando por que havia concordado em cuidar dessas crianças crescidas. Ele também notou que Olivia estava estranhamente quieta. De volta à academia, Angélica trouxe um presente para o dormitório de Olivia, apenas para descobrir que o quarto estava completamente bagunçado. Momentos depois, Deirdre admitiu orgulhosamente que havia arranjado para Olivia acompanhar Leon porque queria que os dois morressem lutando contra os piratas do céu. Angélica imediatamente a agarrou pelo pescoço e avisou que, se algo acontecesse a Olivia, ela destruiria a vida de Deirdre. Enquanto isso, Julius pediu à rainha Melin soldados para ajudar Leon contra os piratas. Ela inicialmente se recusou, mas ao ouvir que Brad e Greg foram com Leon, apenas sorriu e disse que Leon sabia exatamente o que estava fazendo. Então, todos deveriam confiar nele. A bordo do navio, Leon ganhou facilmente um jogo de cartas trapaceando descaradamente. Durante a conversa, Greg perguntou sobre o antigo noivado de Leon com Deirdre. Leon explicou que era apenas um arranjo político e que eles mal se conheciam. Brad acrescentou que sua família guardava a fronteira dos principados, enquanto Greg admitiu que sua própria vida havia sido igualmente controlada por obrigações nobres. A conversa foi interrompida quando Luxion detectou 2 navios piratas se aproximando. Leon imediatamente se preparou para a batalha e ordenou a Greg e Brad que ficassem para trás, pois eles não tinham ideia do que era um combate real. Ele então ativou a arrogância e lançou-se em direção ao inimigo. O capitão pirata riu ao ver apenas 3 meninos e 2 meninas a bordo do navio de Leon. Ele até avisou seus homens para não machucar a garota de cabelo azul, pois Clarice supostamente estava trabalhando com eles. Confiantes de que esmagariam a armadura ultrapassada de Leon, os piratas acionaram suas máquinas, apenas para ver Leon destruir cada uma delas sem esforço. A confiança do capitão evaporou quase instantaneamente. Ele tentou recuar, mas Leon disparou mísseis que atravessaram suas barreiras mágicas. Sem saída, os piratas se renderam, e Leon tomou os 2 navios, amarrando todos os piratas. Assistindo à batalha, Greg finalmente percebeu que tudo que achava saber sobre lutar era uma grande bobagem, pois esta era sua primeira batalha real fora do treinamento. Enquanto isso, Clarice tentava desesperadamente contatar os piratas, mas ao saber que tinham sido derrotados, pensou em culpar Olivia apenas para se proteger. O pai de Clarice correu e ordenou que todos se acalmassem ao reconhecer Brad. Leon explicou calmamente que foi a própria Clarice quem o contratou para eliminar os piratas do céu. Encurralada, Clarice alegou desesperadamente que Olivia a manipulou. No momento em que seu pai percebeu que o famoso Leon Fu Bartfort estava diante dele, ele admitiu nervosamente que sua ilha nunca tinha sido atacada por piratas. Leon começou a provocar Clarice, lembrando a todos que ela havia prometido pagamento por essa missão falsa. Sem outra desculpa, Clarice desabou em lágrimas. Na viagem de volta, Clarice finalmente confessou tudo, admitindo que só estava seguindo as ordens de Deirdre. Mesmo após capturar vários navios piratas, Leon confessou a Luxion que o verdadeiro navio pirata havia escapado, significando que ainda não tinham obtido o colar sagrado que Olivia precisava. Quando ele tentou confortá-la, ela se afastou e perguntou em voz baixa por que ele sempre foi tão gentil.
Devido à manipulação constante de Deirdre, Olivia começou a acreditar que todos a viam apenas como uma pobre plebeia. Ela até perguntou se Leon se importava apenas com seu corpo. Leon imediatamente negou, mas Olivia desabou em lágrimas, convencida de que não havia nada nela que valesse a pena amar. Leon percebeu em silêncio que, embora sempre tivesse ajudado Olivia por ela ser a heroína do jogo e futura santa, nunca considerou o quão solitária ela realmente se sentia. Ouvir aquelas palavras despedaçou completamente Leon. Mais tarde ele conversou com Luxion, que apontou que o assédio constante de Deirdre havia levado Olivia a esse estado emocional. Leon admitiu tristemente que também havia tratado Olivia de forma muito fria. Percebendo o quão mal havia lidado com tudo, Leon socou Luxion de frustração. Depois de se levantar, Aya comentou calmamente que pelo menos Leon conseguiu desabafar um pouco de sua raiva. Logo depois, Brad convidou Leon para treinar com espadas de madeira. Brad admitiu que queria desesperadamente superar Leon, pois acreditava ser o membro mais fraco do antigo grupo de Julius. Claro, o idiota também se gabou de ser o mais bonito e planejava conquistar o coração de Marie algum dia. Leon imediatamente o provocou, dizendo que Marie era feia por dentro e por fora. Após uma breve sessão de sparring, Leon venceu sem muito esforço. Brad aceitou a derrota, mas prometeu que lutariam novamente algum dia. Em outro lugar, Marie foi vista correndo por sua vida em uma masmorra enquanto um monstro a perseguia e a serva dela, pois estavam em busca de tesouros valiosos. Ao mesmo tempo, Julius e Jilt tiveram uma ideia incrivelmente estúpida de sair do castelo disfarçados. Eles até pediram dinheiro à rainha Mylene para comprar máscaras e capas, mas o mordomo rejeitou a proposta sem pensar duas vezes, deixando os dois gênios completamente derrotados. Na manhã seguinte, enquanto todos tomavam café da manhã, Luxion detectou de repente outro ataque pirata. Greg e Brad imploraram a Leon para deixá-los lutar desta vez, pois estavam cansados de ficar parados enquanto ele lidava com tudo sozinho. Depois de pensar um pouco, Leon finalmente concordou, mas insistiu em verificar o equipamento deles primeiro para garantir que não se matariam instantaneamente. Enquanto isso, Olivia não conseguia parar de pensar nas coisas duras que havia dito a Leon. Ela temia que ele agora acreditasse que ela era egoísta, depois de tudo que ele havia feito por ela. Antes que pudesse se desculpar, os navios piratas lançaram outro ataque. Quando a batalha começou, Olivia notou que o navio de Leon estava protegido por uma barreira mágica. Brad imediatamente pulou para protegê-la e começou a lutar contra o robô gigante, mas o pirata rapidamente o dominou. Luxion informou Leon que o líder pirata havia chegado ao convés onde Olivia e Brad estavam presos. Por um breve momento, Leon se lembrou de que deveria ser apenas um personagem secundário que não deveria interferir na história da heroína. Então, o bom senso voltou e ele se lançou na batalha, destruindo o robô gigante do pirata com uma série de ataques devastadores antes que o inimigo pudesse tocar em Olivia. Leon riu na cara dele, apontando que um dos piratas mais procurados do reino estava agindo como um covarde. Enquanto o provocava, Leon avistou o colar sagrado que procurava há tanto tempo. Ele o pegou sem hesitar, e quando o pirata implorou desesperadamente para tê-lo de volta, Leon respondeu com um soco, dizendo que ele poderia voltar a qualquer momento se quisesse outra surra. Assistindo a tudo isso, Olivia não pôde deixar de notar o quanto Leon havia mudado desde que se conheceram. Logo, os piratas restantes se renderam e, enquanto Olivia cuidava dos ferimentos de Brad, Leon se aproximou e brincou que Brad e Olivia pareciam um casal perfeito, como a história original do jogo pretendia. Brad foi rapidamente levado para tratamento, mas Leon a tratou de forma tão formal que Olivia se sentiu como uma completa estranha. Incapaz de conter suas emoções, ela começou a chorar em silêncio. Mais tarde, Leon inspecionou a montanha de tesouros capturados dos piratas. Ele então perguntou a Luxion se havia encontrado alguma evidência ligando os piratas à família de Deirdre. Luxion revelou felizes documentos assinados por ambas as partes, dando a Leon exatamente o que ele precisava para expor. Deliciado, Leon percebeu que o reino finalmente teria um nobre podre a menos, causando problemas. Luxion então comentou brincando que, se pudesse, destruiria o mundo inteiro só para construir um que fosse melhor para Leon. Lutin suspirou aliviado, dizendo que era bom ver Leon agindo como um idiota normal novamente, em vez de um robô sem emoções. No entanto, Lutin também apontou que Olivia havia se tornado mentalmente frágil após tudo que havia suportado. Leon admitiu que sabia disso, mas insistiu que já havia interferido demais na história do jogo,
e precisava voltar a ser apenas um personagem secundário. Antes que a conversa pudesse continuar, Luxion detectou um dirigível vermelho se aproximando. Leon imediatamente reconheceu como os reforços de Angélica e decidiu deixar a limpeza restante para eles. Algumas horas depois, Greg e Brad receberam recompensas oficiais por sua bravura. Ambos pareciam confusos porque o oficial explicou que Leon mal mencionou suas próprias conquistas, e em vez disso, deu a maior parte do crédito a eles. Mesmo após carregar toda a batalha nas costas, Leon ainda desviou o foco para outra pessoa. Leon também acreditava que Olivia estaria muito mais segura com Greg e Brad a protegendo a partir de agora. Logo depois, chegou a notícia de que Deirdre finalmente havia sido presa por todos os seus crimes. Lúthien então informou Leon que Angélica estava furiosa porque ele havia feito Olivia chorar. Leon lembrou-se de ter sido esbofeteado por Angélica mais cedo e se convenceu de que as ricas garotas nobres eram todas mimadas. Então se distanciar de ambas provavelmente era o melhor. Infelizmente, enquanto Leon estava ocupado fingindo não se importar, tanto Olivia quanto Angélica passavam os dias se sentindo miseráveis por causa da distância que ele havia criado. Até mesmo Angélica se perguntava em silêncio se a amizade delas poderia voltar ao normal. Alguns dias depois, Greg e Brad visitaram Julius e declararam que, após perder para Leon, finalmente entenderam quão forte ele realmente era. Em vez de arranjar desculpas, decidiram treinar mais duro até conseguirem superá-lo. Eles até planejaram se encontrar com a rainha Mylene porque queriam retribuir a Leon por tudo que ele havia feito. A gratidão deles logo voltou para assombrar Leon. No dia seguinte, ele recebeu outra promoção, subindo da 6ª para a 5ª classe. Em vez de comemorar, Leon imediatamente culpou Greg e Brad por se gabarem dele para a família real. Como se isso não fosse suficiente, Luxion lhe entregou outra carta do pai de Clarice. Como agradecimento por tudo que Leon havia feito, a família Atlee lhe presenteou com uma nova motocicleta voadora e até prometeu recomendá-lo para a 5ª classe superior após a formatura. Leon quase teve um colapso emocional porque toda vez que tentava agir como um personagem secundário sem importância, a vida o recompensava tornando-o ainda mais famoso. Quando a motocicleta finalmente chegou, Leon ficou radiante porque era muito superior à que ele havia corrido antes. Naturalmente, Luxion parecia ainda mais feliz porque imediatamente começou a planejar todos os upgrades ridículos que queria instalar. De volta à academia, os amigos de Leon o parabenizaram pela promoção, mas Leon teimosamente rejeitou todos os elogios. Seus amigos apontaram que as garotas começaram a olhá-lo de forma diferente e brincaram que ele poderia finalmente encontrar uma esposa. Eles também lembraram sobre a viagem escolar para uma ilha flutuante e o incentivaram a fazer as pazes com Olivia e Angélica antes de partir. Depois de vários dias, a tão esperada viagem finalmente começou a bordo de um luxuoso dirigível. Leon se lembrou de que, se quisesse uma esposa um dia, teria que se esforçar. Como sempre, o bonito Chris atraiu a atenção de todas as garotas sem fazer nada, deixando Leon se perguntando por que a vida sempre recompensava rostos bonitos. Enquanto isso, duas garotas suspeitas discutiam em segredo sobre abandonar alguém antes de jogar um dispositivo explosivo pela janela, insinuando que algo perigoso já estava se desenrolando. Após uma longa jornada, todos finalmente chegaram à ilha flutuante. Olivia se afastou triste porque desejava que ela, Angélica e Leon pudessem passar tempo juntos novamente. Para sua surpresa, Leon já estava lá esperando, e momentos depois, Angélica se juntou a eles. Logo, uma sacerdotisa chamada Miko deu as boas-vindas ao trio e explicou que o santuário ajudava as pessoas a encontrarem seus parceiros de casamento destinados. Ao ouvir isso, Leon imediatamente puxou uma enorme pilha de dinheiro e começou a rezar como se sua vida dependesse disso. Pedindo aos deuses que lhe enviassem uma esposa que realmente o amasse, Angélica o puxou de volta à realidade, lembrando-o de que agitar dinheiro dentro de um santuário sagrado era extremamente desrespeitoso. Depois que todos terminaram de rezar corretamente, Miko entregou a eles amuletos encantados. Leon entusiasticamente deu um a cada garota antes que todos revelassem seus resultados. Olivia e Angélica receberam encantos de afinidade mágica, enquanto o amuleto de Leon fortaleceu suas habilidades de combate físico. Antes de partirem, Miko sorriu misteriosamente e comentou que sabia que Leon havia visitado o santuário na esperança de reparar amizades quebradas. Durante a viagem de volta, Luxion lembrou Leon de que ele havia se tornado muito relaxado em relação a Marie. Ele ainda precisava obter o artefato sagrado final escondido sob o Palácio Real, e a estranha ação de Marie sugeria que ela poderia estar tentando se tornar a verdadeira heroína da história. A conversa deles foi interrompida quando Chris desafiou Leon para um duelo de espadas. Leon recusou, admitindo honestamente que Chris era um espadachim muito melhor do que ele. De repente, alarmes de aviso ecoaram por todo o navio,
Incontáveis monstros voadores com o emblema do Principado apareceram sobre eles. O rosto de Leon instantaneamente ficou pálido porque aqueles inimigos só deveriam aparecer durante o capítulo final do jogo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, um enorme navio de guerra emergiu das nuvens. A princesa Gertrude estava a bordo, ativando uma enorme projeção mágica antes de declarar oficialmente guerra ao reino Hulfort. Ela calmamente deu a todos 1 hora para se prepararem para a batalha. Leon não pôde deixar de se perguntar que crime cósmico havia cometido, pois apesar de tentar ao máximo evitar a história principal, o chefe final havia chegado cedo de qualquer forma. O caos irrompeu quase imediatamente quando o Conde Garrett e seus soldados embarcaram no navio para capturar reféns. Garrett explicou que só queria estudantes com títulos nobres importantes. Angélica se adiantou corajosamente e se ofereceu em troca da segurança dos outros. Garrett aceitou feliz, mas quando Leon tentou interferir, seus próprios colegas o seguraram. Garrett então ordenou que os estudantes aterrorizados batessem em Leon ou enfrentassem punição. Sem escolha, eles relutantemente o atacaram, enquanto Angélica era arrastada para o navio inimigo. Mais tarde, a princesa Gertrude discutiu calmamente a guerra que se aproximava com Angélica, afirmando confiantemente que o principado logo superaria o reino. Enquanto isso, Leon estava trancado em uma cela de prisão enquanto Olivia chorava desesperadamente do lado de fora, se culpando por não conseguir salvar ninguém. Leon admitiu de forma desajeitada que nunca soube como confortar garotas chorando, mas secretamente admirava Olivia por se importar tanto com os outros. Chris logo chegou e sugeriu resgatar Angélica juntos. Mas Leon lembrou friamente a todos que esses mesmos estudantes o abandonaram e até o bateram momentos antes. No começo, ele declarou que eles poderiam morrer se quisessem. No entanto, depois que Chris começou a sair, Leon suspirou e mudou de ideia. Ele concordou em ajudar, mas apenas se todos cooperassem. Chris tentou convencer os outros, mas ninguém ouviu. Cansado, Leon entrou ele mesmo e usou sua autoridade nobre para ordenar que todos lutassem. Quando vários estudantes ainda hesitaram, ele atacou seu orgulho, chamando-os de nobres falsos, que não mereciam seus sobrenomes, porque verdadeiros nobres protegiam seu reino em vez de se esconder atrás de desculpas. Deirdre Roseblade exigiu arrogante respeito pelo status de sua família, mas Leon a humilhou publicamente, chamando-a e sua família de covardes sem espinha, que não contribuíram em nada para sua nação. Ele declarou que gerações de conquistas nobres seriam apagadas pelas ações patéticas de seus descendentes. Seu discurso finalmente acendeu uma chama nos estudantes, inspirando-os a se levantar e lutar. Ironicamente, Deirdre se apaixonou por Leon ao vê-lo dominar a todos com pura confiança. Aparentemente, seu gosto por homens era tão quebrado quanto sua personalidade. Pouco depois, Chris informou que os 2 atendentes traidores de Angélica já tinham sido capturados. Olivia então implorou a Leon para resgatar Angélica. Sem dizer mais nada, Leon subiu em sua moto voadora e lançou-se na batalha, cortando ondas de monstros. Graças a Luxion, Leon percebeu que a flauta era a fonte do poder dos monstros, tornando-a o alvo prioritário. Enquanto Leon lutava nos céus, Chris assistia admirado e prometeu se tornar tão corajoso quanto ele um dia. Vendo a embarcação avançar apesar dos ataques, Gertrude percebeu que alguém estava realmente se aproximando de seu navio. Angélica rapidamente reconheceu aquele herói imprudente como Leon e desejou em silêncio que ele tivesse escolhido fugir. Gertrude então tocou a flauta mágica, tornando cada monstro muito mais forte. Ela declarou com arrogância que resistir só criaria mais baixas. Angélica, no entanto, sorriu com total confiança, pois sabia que seus amigos nunca se renderiam tão facilmente, especialmente com Leon liderando-os. Os estudantes continuaram lutando com tudo que tinham, e para a surpresa de Leon, muitos daqueles nobres mimados mostraram coragem real assim que a batalha começou. Nenhum garoto queria parecer covarde na frente das garotas. De repente, uma explosão devastadora sacudiu o navio. Todos entraram em pânico ao ver os canhões inimigos se preparando para outro bombardeio. Enquanto dezenas de ataques voavam em direção a eles, Olivia segurou desesperadamente seu colar, recusando-se a aceitar que todos morreriam ali. Naquele exato momento, seus poderes ocultos de santa finalmente despertaram. Uma enorme barreira mágica cercou o navio enquanto raios caíam do céu, eliminando incontáveis monstros em um instante. Luxion explicou que o apoio constante de Leon permitiu que Olivia estudasse em paz e desbloqueasse seu verdadeiro potencial muito antes do que na história original. Sabendo que finalmente tinham uma abertura, Leon acelerou a toda velocidade e voou com Aragorn direto para a boca do monstro gigante. Segundos depois, o chão sob ele explodiu enquanto Leon o atravessava, disparando balas de borracha por toda parte e derrubando todos os soldados sem matar ninguém.
Ele informou calmamente a princesa Gertrude que tinha vindo por ela e pela flauta mágica antes de levá-la como refém. Ver Leon sequestrar casualmente a princesa inimiga fez Angélica se perguntar se aquele homem estava secretamente colecionando feitos impossíveis por diversão. De volta ao navio principal, todos ouviram Garrett ordenando um bombardeio em larga escala. Ele não se importava se a princesa Gertrude morresse, pois para o principado, ela era aparentemente substituível. Vendo Olivia completamente exausta após despertar seus poderes de santa, Leon decidiu cuidar do resto sozinho. Ele pulou em sua moto voadora e correu de volta para o campo de batalha. Angélica se recusou a ficar parada. Graças ao amuleto que Miko lhe dera, ela lançou lanças de fogo que destruíram os monstros ao redor de Leon. Ela então correu para o lado de Olivia, salvando-a de outro monstro antes de envolvê-la em um abraço caloroso. Angélica disse sinceramente a Olivia que ela sempre seria sua amiga preciosa. Dominada pela felicidade, Olivia começou a chorar porque, pela primeira vez, realmente se sentiu aceita. Infelizmente, o destino interrompeu imediatamente o momento emocional com outro impacto violento. Angélica foi jogada para fora do navio e mal conseguiu se segurar na borda. Pendendo sobre a morte certa, ela aceitou silenciosamente que este poderia ser o fim e desejou ter conseguido se despedir adequadamente de todos que amava. Justo quando seu aperto finalmente escorregou, Olivia se lançou para frente e agarrou sua mão. Ela se recusou a deixar Angélica cair, declarando que eram amigas que nunca seriam separadas. Outro impacto atingiu o navio, forçando Olivia a jogar Angélica de volta a bordo enquanto ela mesma começava a cair no céu infinito. Mas antes que a tragédia pudesse se desenrolar, Leon mergulhou atrás de Olivia a toda velocidade e a pegou a tempo. Olivia não conseguia parar de sorrir ao perceber que Leon a havia salvado mais uma vez. Essa felicidade desapareceu no momento em que Leon a chamou de senhorita em vez de chamá-la de Olivia, como sempre fazia. Tentando se distanciar, Leon afirmou que havia muitos homens melhores para ela, até sugerindo os membros do antigo grupo de Julius. Olivia imediatamente rechaçou essa bobagem, chamando todos eles de completos idiotas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela confessou que as únicas pessoas com quem queria ficar eram Leon e Angélica. Leon congelou completamente e antes que pudesse responder, Olivia finalmente admitiu que estava apaixonada por ele. O coitado ficou sem palavras. Ele a chamou de Lívia novamente para acalmá-la. E juntos voltaram em segurança para o navio, onde Angélica se reuniu feliz com sua melhor amiga. A reunião durou apenas momentos antes que outra explosão abalasse o campo de batalha. Luxion então anunciou que os reforços finalmente tinham chegado. O encouraçado pessoal de Leon apareceu sobre eles e imediatamente disparou 2 devastadores raios laser que destruíram a frota inimiga. Garrett percebeu que toda a sua operação havia desmoronado. Para piorar, Leon voltou a entrar no Aragans e seguiu direto para o campo de batalha novamente. Um pirata implorou a Garrett para recuar imediatamente, mas Garrett teimosamente se recusou. Mesmo após perder a princesa e a maior parte de suas forças, ele ainda acreditava que tinha um último trunfo. Nesse momento, o lendário Cavaleiro Negro Vandal entrou no campo de batalha. Garrett instantaneamente recuperou a esperança porque esse guerreiro aterrorizante havia salvado o Principado inúmeras vezes antes. Enquanto isso, Leon continuava cortando robôs inimigos com facilidade, enquanto Luxion relatava que os navios de resgate começaram a evacuar os alunos. Leon ordenou que ele levasse todos para longe assim que estivessem seguros. Luxion então mirou em um novo alvo poderoso, o próprio Cavaleiro Negro. Leon imediatamente começou a suar frio porque se lembrou de como esse chefe tinha sido incrivelmente difícil no jogo. Leon não perdeu tempo disparando múltiplos drones laser, mas Vandal desviou de todos os tiros antes de destruir os drones em segundos. A breve distração foi tudo o que Vandal precisava para cortar direto pela armadura do Arrogance. Percebendo que estava lutando contra alguém muito além de oponentes comuns, Leon imediatamente começou a buscar uma estratégia. Luxion sarcasticamente o lembrou que poupar inimigos sempre acabava se voltando contra ele. Leon ignorou a lição porque tudo o que importava agora era voltar vivo para Olivia e Angélica. Luxion sugeriu simplesmente vaporizar Vandal com o poder de fogo do encouraçado, mas Leon se recusou. Ele ainda não queria matar ninguém se pudesse evitar. O duelo continuou enquanto os dois guerreiros trocavam golpes ferozes. Vandal declarou orgulhosamente que nenhum garoto inexperiente jamais o derrotaria. Leon avançou, apenas para Vandal cegá-lo com um golpe de espada brilhante antes de cravar sua lâmina direto no Arrogance. Parecia que Leon finalmente havia perdido. Então todos assistiram em choque enquanto Leon aparecia de repente do lado de fora da armadura danificada, com uma arma apontada diretamente para a garganta de Vandal. Ele explicou calmamente que o Arrogance havia continuado lutando porque Luxion o controlava remotamente o tempo todo. Encurralado finalmente, Vandal aceitou a derrota e pediu a Leon para acabar com ele.
Antes que Leon pudesse responder, Garrett ativou um último sinal de emergência. Até Gertrude parecia horrorizada porque sabia exatamente o que aquele sinal significava. Milhares e milhares de monstros gigantes de repente inundaram o campo de batalha de todas as direções. Garrett e Vandal riram, acreditando que todos, inclusive eles mesmos, estavam condenados. Leon simplesmente sorriu e sinalizou Luxion em silêncio. Um segundo depois, uma enorme tempestade de relâmpagos desabou dos céus, eliminando instantaneamente todos os monstros do campo de batalha. Toda a zona de guerra ficou em silêncio. Leon revelou casualmente que esse sempre fora seu verdadeiro trunfo. Em vez de matar Vandal, Leon deliberadamente o poupou e ordenou que voltasse para casa com uma simples mensagem: contar ao principado quão aterrorizante era a verdadeira força do reino fortificado. Vandal prometeu que se encontrariam novamente um dia, mas Leon o provocou mais uma vez, perguntando como ele esperava vencer da próxima vez, depois de ser derrotado por nada mais do que um bando de alunos da academia. Ele sarcasticamente desejou sorte a Vandal para viver com essa humilhação pelo resto da vida. Assim que a batalha terminou, todos os navios piratas foram apreendidos e rebocados. Garrett tentou desesperadamente negociar com Leon, mas Leon o lembrou de forma direta que os perdedores não negociam. Ele ordenou que todas as armas fossem entregues e instruiu seus homens a destruir tudo que não pudesse ser reutilizado, deixando Garrett completamente arrasado. Mais tarde, Luxion admitiu que teria sido muito fácil apagar o Cavaleiro Negro se Leon tivesse dado a ordem. Leon respondeu que isso significaria depender completamente do poder esmagador de Luxion. Além disso, ele ainda insistia que era apenas um personagem secundário, apesar de acabar com guerras antes do almoço. Algumas horas depois, Leon tentou entrar no seu quarto para dormir, mas seus próprios robôs o impediram. Curioso, ele espiou e descobriu Olivia e Angélica dormindo tranquilamente, só de roupa íntima. Exibindo o maior autocontrole de sua vida, Leon fechou a porta e se afastou antes que seu funeral fosse marcado. Na manhã seguinte, Angélica se encontrou com seu irmão Gilbert e o incentivou a lidar com a tentativa de invasão do Principado. Gilbert rapidamente mudou de assunto para Leon, se perguntando como alguém tão famoso ainda não tinha conseguido atrair uma namorada. De volta à academia, Leon desfrutava de chá e biscoitos com Olivia e Angélica. As meninas logo descobriram que Leon havia intencionalmente dado todo o crédito pela derrota do Principado a Chris, para melhorar a reputação de sua família. Luxion também apareceu diante das meninas pela primeira vez, deixando ambas fascinadas por finalmente conhecer o misterioso companheiro de IA de Leon. Luxion então informou Leon que o antigo grupo de Julius estava tramando algo ridículo novamente. Como esperado, os meninos montaram uma armadura caseira usando peças sobressalentes aleatórias. Marie quase teve um ataque cardíaco ao descobrir quanto dinheiro eles haviam desperdiçado construindo aquela pilha de sucata só para desafiar Leon novamente. Enquanto os alunos se reuniam animadamente, Leon discutia tudo em silêncio com Luxion a bordo de seu navio. Luxion mais uma vez aconselhou Leon a não interferir mais com Julius e Marie. Após pensar cuidadosamente, Leon decidiu que poderia perder intencionalmente se aqueles idiotas quisessem tanto assim a Marie. Mais importante, ele acreditava que alguém tão gentil quanto Olivia merecia muito mais do que qualquer um deles. Greg se apresentou como oponente de Leon e o duelo começou imediatamente. Leon desviou facilmente do ataque inicial de Greg, enquanto Luxion analisava a armadura caseira. Ele rapidamente avisou Leon que a máquina estava superaquecendo tanto que poderia explodir a qualquer momento. Sem outra opção, Luxion revelou um ponto fraco preciso que desativaria a armadura com segurança. Leon suspirou porque realmente não queria vencer, mas com um golpe limpo, destruiu a máquina de Greg sem provocar uma explosão. Marie quase chorou, porque havia investido uma quantia ridícula de dinheiro naquela pilha de sucata. No dia seguinte, Leon se vestiu formalmente, acreditando que estava apenas participando de uma cerimônia, em homenagem a todos que lutaram durante a invasão. Seus amigos então revelaram a horrível verdade. A cerimônia estava sendo realizada especificamente para recompensá-lo por capturar a princesa Gertrude. Angélica chegou para acompanhá-lo e mencionou que também queria apresentá-lo adequadamente à sua família. Durante a cerimônia, o professor entregou a Leon uma medalha antes de anunciar que, a pedido de vários nobres, ele havia sido oficialmente promovido ao título de visconde. Marie quase explodiu de frustração porque Leon deveria ser um personagem secundário, mas continuava sequestrando toda a trama. Também foi revelado que Marie já havia obtido a pulseira sagrada que Leon mencionou anteriormente, provando que ela estava secretamente coletando as relíquias do santo para tentar roubar o destino da heroína. Após a cerimônia, Leon se afastou, sentindo-se completamente derrotado, porque tudo o que sempre quis foi uma vida anônima e pacífica. Enquanto vagava pela academia, ele esbarrou em Olivia. Ambos ficaram constrangidos,
antes que Olivia o lembrasse que sua confissão foi totalmente sincera. Ela lhe disse gentilmente para levar o tempo que precisasse antes de dar uma resposta. Depois que ela se juntou a Angélica, Leon admitiu para si mesmo que, apesar de se chamar de personagem secundário todo esse tempo, a verdade era dolorosamente óbvia. Ele queria ficar com Olivia e Angélica. Lucien então apontou algo que Leon vinha evitando há muito tempo. No final, Leon e Marie eram surpreendentemente semelhantes. Ambos estavam usando conhecimentos de suas vidas anteriores para manipular a história original do mundo. Enquanto as meninas chamavam Leon, ele sorriu, percebendo que esse estranho novo mundo ainda tinha muitas aventuras esperando por todos eles. Então, a lição do anime de hoje é bem simples. Nunca se chame de personagem secundário, porque de alguma forma você acabará se tornando um visconde, roubando a cena, humilhando 5 nobres arrogantes e fazendo 2 melhores garotas se apaixonarem por você. Se isso é ser um NPC, então os personagens principais estão completamente ferrados. Se você assistiu até o final, você está preso neste simulador de namoro amaldiçoado com o Leon. Comente personagem de fundo o cacete. Se sabia que o Leon nunca ficaria em segundo plano, deixe o like, se inscreva e vamos zoar os fãs de anime falsos mais do que o Leon zoou o Julius e sua trupe de palhaços.